voltamos com mais um bloco do programa Despertar da Consciência. O nosso programa é baseado neste livro aqui, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Já estamos na terceira edição, com mais de 11.000 exemplares vendidos e você pode adquirir e deve adquirir o seu exemplar. Como fazer isso, Sebastião? No site www.sebastiaocamargo.com.br tem lá o nosso contato e já está o livro à disposição. Mas está também em todos os grandes distribuidores em todo o país e nas livrarias no geral. Mas se tiver uma livraria perto de você e você deseja intermediar a aquisição do livro por lá, basta você pedir para que eles entrem em contato conosco ou com qualquer um desses distribuidores espalhados por todo o país. Desde já, nossa gratidão se adquirir o livro ou nos ajudar na sua divulgação. O recheio deste livro tem Deus e a Criação, assuntos como Deus e a Criação, compromisso existencial, transformismo e evolução, a origem do princípio espiritual, energia vital, fluido vital, forças criadoras e mais um monte de assuntos que a gente vai colocando para vocês no decorrer dos programas. Então adquira seu livro e vem estudar com a gente. Sebastião, falávamos então sobre transformar, né, o sabor, o odor de uma água magnetizada, por exemplo. Eu consigo, através do meu pensamento, transformar o gosto de um remédio, por exemplo, aquele remédio que é mais amargo, que a gente precisa tomar, mas não gosta muito, eu consigo transformar o gosto dele? No livro vai estar mais ou menos assim. Os átomos trazem em seu íntimo uma lei, a lei de amor, que vai gerenciar os elementos íntimos para que ele tenha uma harmonia interna. E essa harmonia interna pode expressar-se como aromas, como um perfume agradável, isso se falando do átomo. E ele tem uma lei que permite a harmonia do relacionamento entre ele e um outro átomo. E agora nós sabemos que os sabores, os odores, as cores são compostas, ou são compostos desses elementos de moléculas, conforme está na questão 32 do Livro dos Espíritos. Então, quando nós mastigamos alguma coisa, nós podemos transformar o sabor, porque se for a nível ou em estados moleculares, nós vamos dissociando pela mastigação até estados moleculares, eu mudo o sabor. Se chegar no estado atômico, a mastigação muito bem arquitetada, com a mente, se eu imaginar uma maçã comendo um mamão, eu vou sentir o sabor de maçã. Se eu imaginar pera mastigando um pepino, eu posso sentir o sabor de pera, porque é a minha mente. Eu conheço os elementos, sei como combiná-los. Então, se eu souber da estrutura de cada elemento, como ele se constitui e em que se transforma quando se unem, eu posso dar essa ordem mental e alterar não só a estrutura dos medicamentos, como fez a minha sogra, minha segunda mãe, a mãe da Vilma, que está presente no estúdio. Ela não perdeu, mesmo sendo tratada pelas doses mais potentes de quimioterapia, nunca perdeu um fio de cabelo. Então ela neutralizou todo o efeito colateral da quimioterapia. Então, se podemos fazer isso com a quimioterapia, eu já citei esse, nós podemos fazer com qualquer medicamento. Neutralizar qualquer efeito colateral e transformar o medicamento no que eu necessitar, de fato. Agora, vamos para a parte de alimentação. Através do programa, todo mundo já soube que grão de bico não é um dos meus alimentos preferidos. Se eu quiser transformar o sabor do grão de bico no sabor da lentilha, por exemplo, eu consigo isso através do pensamento? Facilmente. E eu digo, quando nós falamos, eu não gosto de tal coisa, o ideal seria falar, eu não necessito ou eu tenho dificuldade de relacionar-me com tal coisa. Porque o que acontece em nosso organismo, duas coisas basicamente. Ou eu não necessito do grão de bico, por isso tenho a dificuldade desse relacionamento, porque já tem elementos semelhantes no meu corpo, mas aí eu não vou falar que não gosto. No seu caso, eu acho que você vai precisar aprender a relacionar com ele. Então, eu não necessito desse alimento porque aquele equilibra o meu corpo. Porque se meu corpo está equilibrado, eu não preciso inventar moda, como nós falamos no popular. Então, eu não preciso ficar preocupado se eu vou comer isso ou aquilo. Qualquer coisa que
comamos, desde a água, o ar, qualquer coisa, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 33, onde ele fala tudo está em tudo. E no livro colocamos com Gibran, Khalil Gibran, nós vemos que ele acredita que um único átomo contém em si todos os elementos da Terra. Uma única gota d'água, todos os elementos do oceano. Num único movimento da mente, todas as leis da vida. Então eu preciso estar consciente que esse veículo, grão de bico, ou seja lá qual for o alimento, ele representa a natureza como um todo. A depender de como eu o trato, de como estou sendo a mastigação, de como eu estou olhando, ele vai trazendo novos valores da natureza no geral, e nós também podemos criar valores e enriquecer ou transformar a sua estrutura. Então, se os engenheiros de alimento provam, na atualidade, segundo a engenheira Marta, que quando eu confecciono um alimento, eu altero a estrutura do DNA de quem come, então, imagina o quanto eu alterei a estrutura desse alimento, e Kardec estudou o magnetismo por mais de 3 décadas, e comprovou que nós podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas, com ou sem a presença. E hoje a física quântica comprova isso também. Então, eu, o observador, você, o observado, nós interferimos na estrutura um do outro. Eu, o bioquímico, você, o sangue, eu posso alterar a estrutura do seu sangue, do sangue ao examinar, e dar um efeito diferente do que a pessoa realmente tem, se eu não estou bem comigo mesmo. Então, as minhas emoções, o meu comportamento naquele instante pode interferir no resultado do exame. Isso são fatos. Então, são estudantes de medicina como a filha do Dr. Jorge, que mora em Palmas, Tocantins, nos confidenciou essa realidade. Então, chegou a ela um exame de uma de suas pacientes, que se a pessoa estivesse com aquele resultado de fato, ela já deveria estar sepultada. E ela pediu para fazer um outro exame e deu um resultado totalmente diferente. Então, nós interferimos na estrutura das coisas e das pessoas. São fatos comprovados em laboratório na atualidade pela ciência de um modo geral. Isso me lembrou um assunto que nós discutimos em 1 ou 2 programas anteriores, sobre a questão da energia que a gente coloca, né, nos pensamentos. E a gente comentou também sobre a questão de dieta, que virou um pouco modismo. Todo mundo faz dieta, ou já fez, ou está pensando em fazer. Eu consigo, por exemplo, é lógico que a gente não pode abusar também, a gente não tem esse direito. Mas, por exemplo, eu consigo comer uma porção de batata frita e receber ela no meu organismo, não como uma porção de batata frita, mas que ela seja saudável como uma porção de salada? Eu consigo fazer essa transformação? Tem um moço chamado Allan Kardec, eu acho que você já ouviu falar. Já. É um menino muito levado, com um conhecimento fantástico. Ele narra na obra O Livro dos Médiuns que a molécula do carvão, do grafite, que ele fala de um instrumento, de um elemento opaco, e exatamente ele estava falando disso naquele momento, ela tem a mesma quantidade de uma molécula de diamante. Só a conformação molecular é diferente. Se eu mudar a posição dos átomos, o grafite, que levaria em média 5 bilhões e 700 milhões de anos para transformar-se em diamante, com o percurso da natureza que ele vai transitar, ele transformaria em diamante agora, nesse instante. Então, alterar o odor, o sabor, esse teor vibracional de cada coisa, vai depender dos nossos valores morais, em especial. Então, se eu respeito a vida em todas as frequências, eu posso fazer isso em qualquer momento, em qualquer lugar. Principalmente diante de crianças que têm dificuldade de comer algo, e nós podemos alterar a estrutura do sabor. E já fizemos essas experiências com crianças. Basta vendar-lhe os olhos e você pode fornecer água. E peça para ela mentalizar o suco que ela gosta. E aí você serve a água, ela vai sentir o sabor do suco que ela gosta. Ou simplesmente, como já fizeram um teste, eu não vou falar de marca, não vou fazer propaganda de ninguém, com bebida X. Puseram várias marcas, ninguém acertou, por mais que gostasse da marca X ou Y. A partir do primeiro gole, o paladar é confundido, principalmente se for bebida alcoólica,
desorganiza todo mundo, como eu falei em programas passados. Um copo de cerveja desorganiza, né, perturba mais de 5.000 células nervosas. E se eu insistir, eu vou matando as possibilidades dessas células. Então, o paladar, por mais que você tome hoje um suco de limão in natura ou morda no limão, se você insistir, você vai levar no máximo 15 dias para dar ordem ao seu paladar e reeducá-lo, e vai chupar um limão como se estivesse chupando laranja. Como você vê muitas pessoas fazer isso, pessoas comeram uma porção de pimenta, enquanto o outro, só de sentir o cheiro da pimenta, já está espirrando, já está, né, com náusea, alguma coisa parecida. Então, a educação do paladar, segundo Allan Kardec, mais uma vez relembrando e homenageando, é que vai definir esses valores. Ele fala que os sabores dependem da educação do paladar. Então, se eu educo meu paladar, eu posso comer qualquer coisa e dar a ela os valores que eu determinar. E aí, neste caso de alimentação, eu preciso primeiro educar o meu paladar e depois o pensamento, ou os dois ao mesmo tempo? O ideal seria os dois ao mesmo tempo, porque o pensamento vai determinar o que eu quero construir. O olfato vai se predispor a canalizar da natureza os elementos que vão mudar a estrutura dos alimentos que eu quero alterar. O pensamento constrói parte da realidade, o olfato canaliza parte da natureza, e eu vou combiná-lo, porque olfato e paladar trabalham em conjunto, e eu vou perceber que o que penso que vai chegar através das glândulas salivares em forma de enzimas, que vai encher a minha boca com água, que parece que é água, elementos que vão transformar ali, junto com o que eu estou respirando, e alterando a estrutura do produto final. Sebastião, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta daqui a pouco, não sai daí.